Olá! Prosseguindo no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, há o tema Oração Dominical. Esta oração está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de 9 a 13. Neste vídeo, vamos examinar o versículo 10, que consiste em: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. São dois momentos em que Kardec examina cada um deles separadamente. Venha o teu reino. Por que nós estamos pedindo na oração que venha o reino de Deus para a terra? Qual a consequência disso? Qual o significado disto? Então, Allan Kardec vai explicando o porquê disto aqui. Por que pedir que venha a nós o reino de Deus? Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria e que lhes dariam a felicidade, se eles as cumprissem. Com essas leis, fariam reinar entre si a paz e a justiça, e mutuamente se auxiliariam, em vez de se maltratarem como o fazem. O forte sustentaria o fraco em vez de o esmagar. Evitados seriam os males que se geram dos excessos e dos abusos. Todas as misérias deste mundo provêm da violação de tuas leis, porquanto nenhuma infração delas deixa de ocasionar fatais consequências. Veja que Allan Kardec nos chama a atenção para as leis que regem a vida em todo o universo, em especial aqui na Terra e em toda parte do mundo espiritual, através de leis que, se cumpridas, trazem a felicidade. Se não cumprir, o que ele diz ali, todas as misérias deste mundo provêm da violação de tuas leis. Então, Allan Kardec deixa muito claro que vir o reino de Deus para a Terra, todo reino é organizado através de leis. O reino de Deus é organizado através de leis imutáveis, eternas. Os reinos humanos são dotados de leis que não são imutáveis. O que nos aspiramos são as leis eternas e imutáveis de sabedoria e de bondade. Olha o porquê, então, pedir a Deus que venha a nós o teu reino. E ele prossegue, falando a Deus, né? Deste ao bruto o instinto, que lhe traça o limite do necessário e ele, maquinalmente, se conforma. Ao homem, no entanto, deste, além deste instinto, deste a inteligência e a razão. Também lhe deste a liberdade de cumprir ou infringir aquelas das tuas leis que pessoalmente lhe concernem, isto é, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade das suas ações. Então, Deus nos concedeu suas leis eternas e imutáveis. Se as cumprirmos, felicidade. Se as infringirmos, a miséria. E ele nos alerta que Deus nos deu a cada um de nós
a inteligência e a razão além do instinto, e a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Isso Deus nos concede. Então, diante das leis, podemos cumprir ou não. Deus nos deu essa possibilidade. Então, resultará para nós o mérito ou a responsabilidade por cumprir ou descumprir as leis. Isso tudo é a conscientização deste pedido a Deus: venha o teu reino. É nos conscientizar da responsabilidade, é nossa. E ele prossegue: ninguém pode pretextar ignorância das tuas leis, pois com paternal previdência quiseste que elas se gravassem na consciência de cada um, sem distinção de cultos nem de nações. Se as violam, é porque as desprezam. Nós não podemos pretextar ignorância. Eu não cumpri a lei porque eu não sabia. O cumprimento das leis e a responsabilidade de cumpri-las ou não está na medida, como ele diz ali, que pessoalmente nos concernem. Aquelas leis que nós compreendemos. A nossa consciência se desenvolve com o tempo. E conforme o grau de desenvolvimento da consciência, está em nossas mãos cumprir ou não as leis que já somos capazes de compreender. Essas leis estão escritas na consciência. O quanto desperta está a nossa consciência. Nesta medida, nós cumprimos as leis ou não. Se as cumprirmos, felicidade. Se as infringirmos, miséria e sofrimento. Há esta autonomia, responsabilidade de cada um na medida da compreensão, na medida do entendimento. Ele fala mais ainda: dia virá em que, segundo a tua promessa, todos as praticarão. Praticarão as leis, todos. Desaparecido terá então a incredulidade. Todos te reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas, e o reinado das tuas leis será o teu reino na terra. Ele já está considerando aqui que quando todos, independente do seu grau evolutivo, cumprir as leis na medida do teu entendimento, nós estaremos vivendo num reino de paz e de felicidade. Porque o mais forte, o mais sábio, o mais evoluído atenderão ao mais fraco, ao menos conhecedor. Haverá um ambiente de fraternidade, porque todos cumprem as leis. E ele conclui a análise desta primeira parte, do versículo 10 do capítulo 6. Venha o teu reino. Ele conclui então assim: digna-te, Senhor, de apressar-lhe o advento, outorgando aos homens a luz necessária que os conduza ao caminho da verdade. Então, após esta reflexão, num pedido ampliado a Deus para que venha o teu reino, compreendendo todas as consequências, as vantagens, desvantagens, os mecanismos internos de nossa consciência, depois disso tudo, então, concluímos: digna-te, Senhor, repito, apressar-lhe o advento, que é o advento do reino de Deus, outorgando aos homens a luz necessária,
compreensão das leis, das suas consequências, de as pormos em prática ou não, que os conduz ao caminho da verdade. Veja como Allan Kardec nos mostra que esta parte da oração carrega, subjacente a estas curtas palavras, venha o teu reino, todo um universo de entendimento e de conscientização do porquê estamos pedindo que venha o reino de Deus. E a segunda parte desse versículo 10, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Como continuação daquela primeira parte, venha o teu reino. Ele fala assim, se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o seu superior, quão maior não deve ser a da criatura para com o seu Criador. Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e submeter-se sem queixumes aos teus decretos. O homem a ela se submeterá quando compreender que és a fonte de toda sabedoria e que sem ti nada pode. Fará então a tua vontade, na terra como os eleitos a fazem no céu. É uma declaração, é uma expansão de um estado de humildade, de submissão às leis de Deus. Esta humildade é necessária para que nós não venhamos a ficar aprisionados no nosso subconsciente, aos processos de culpa por não cumprir, aos processos de mágoa, rancor, de ódio, por desejos, como diz ali no início, advindos do instinto. É preciso que a inteligência e a razão superem a supremacia do instinto, para que o instinto esteja a serviço da inteligência e da razão. Então, ali está uma declaração clara de submissão, de humildade. Sem humildade e sem o conhecimento, nós não conseguiremos atingir em nosso coração o estado de harmonia com Deus e com o próximo. Então ficam estes breves comentários de uma leitura detalhada, porque a extensão do entendimento de venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu, é de uma profundidade muito grande. Cada palavra tem um sentido aqui, que é preciso que nós venhamos a compreender amplamente, porque se nós entendermos o que estamos falando, nós conduzimos o nosso íntimo. Nós prosseguiremos na leitura da oração dominical no próximo vídeo, tratando então de capítulo 6 de Mateus, versículo 11. Dá-nos o pão de cada dia. Até lá, então, que Jesus nos ampare e fortaleça.